Olá, meus tesouros! Você já foi no mercado e percebeu que a embalagem daquele produto que você gosta diminuiu? Reparou que a quantidade, o peso ou o tamanho ficou menor e o preço continuou igual ou até mais caro? Será que eles acham que a gente é realmente besta e que a gente não vai perceber? Sim! Isso é uma forma disfarçada de inflacionar os preços e se chama shrinkflation. Vamos falar um pouco disso e eu vou explicar sobre a mecânica básica da inflação usando alguns exemplos como a sancaflação. Fica comigo até o final que eu prometo que você vai entender. Meu nome é Sancler Leal, eu sou analista CNPI e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Trade. Como todos sem dúvida sabem, o Brasil e o mundo todo está experimentando a maior inflação dos últimos anos. E apesar das esperanças iniciais de que seria algo temporário, os preços ainda estão subindo. Em alguns casos, as empresas tentaram esconder a inflação, mantendo seus preços iguais, mas reduzindo o tamanho dos seus produtos. Como você já viu, há até várias imagens na tela de alguns exemplos. Os quadradinhos das barras de chocolate estão cada vez menores, tem menos bolacha ou menos biscoito no pacote, tudo tá diminuindo. E pra mim, que sou gordo, eu tô puto. Mas vamos lá. Quase não há categoria de produtos que não recorreram a diminuir a quantidade da embalagem, exceto pelos ovos, que pelo menos até agora não há relatos que tenham sido reduzidos. Mas veja, seja inflação ou reduflação, os preços elevados são claramente um problema. Embora o salário mínimo que aumentou esse ano R$20, o poder de compra caiu quando ajustado. E claro, aqueles com salários fixos ou orçamentos apertados, como estudantes e aposentados, a inflação é especialmente difícil de lidar e pode exigir uma mudança significativa da vida. Agora, vamos examiná-la. O que causou, o que já temos para combatê-la até agora e o que pode acontecer a seguir. E vamos começar como exatamente chegamos aqui, porque você provavelmente ouviu muitas explicações voando por aí. Em tempos normais, ela envolve uma multiplicidade de fatores e a situação que estamos entrando agora foi realmente uma tempestade perfeita sem precedentes. E para entender essa tempestade, pause por um momento. Para falar sobre a mecânica básica da inflação de maneira muito simples, isso acontece sempre que há muita demanda para pouca oferta. Se as pessoas têm muito dinheiro para gastar, geralmente querem comprar mais coisas, mas se não houver coisas suficientes para todos, o preço dessas coisas aumenta. Vou dar um exemplo. Digamos que de repente todo mundo no Brasil ganha na Mega Sena e agora todo mundo tem 100 milhões de reais para gastar. Tem demência? O que é que eles vão fazer? Bem, eu presumo que fariam o que eu faria, que é encomendar imediatamente uma estátua de cobre de tamanho real de mim mesmo. Zoeira. Mas aqui está o problema. Atualmente tem pouco cobre em estoque. Se você não for roubar fios de postes para atender essa demanda, então as estátuas provavelmente ficarão mais caras, porque todo mundo de repente quer uma e não há matéria-prima suficiente para todos. Isso é essencialmente alta demanda e pouca oferta. E é assim que temos a sancaflação. Então, muito dinheiro atrás de poucos produtos pode levar à inflação. Quando você coloca trilhões de dólares de estímulo fiscal nas economias do mundo inteiro, você acaba com uma inflação de alto nível. Graças aos projetos de estímulos da era pandêmica, as pessoas passaram a ter mais dinheiro na mão, mas essa não é a única razão. Estranhamente, muitas pessoas economizaram dinheiro nos primeiros meses da pandemia, simplesmente porque estávamos todos presos em casa. As pessoas acumularam muito capital durante essa fase da pandemia, e quando elas estavam gastando dinheiro, com certeza não era com serviços como voos, hotéis, shows ou restaurantes, exceto pelo iFood. Eu estou apenas descrevendo o que a maioria das pessoas fizeram em 2020 e 2021. Para evitar uma crise financeira induzida pelo Covid, imprimir dinheiro pareceu lógico porque a economia teria chegado perto de sofrer uma recessão de 2 dígitos ainda na primavera de 2021. Então aqui estão duas coisas que provavelmente são verdadeiras. O estímulo dos governos e a impressão de dinheiro contribuiu para a inflação, mas foi uma intervenção que dizem
necessária. Lembre-se, a inflação não se resume apenas à injeção de capital na economia. Esse não é apenas um problema aqui do Brasil. Os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha viram as taxas de inflação atingirem as máximas em 4 décadas. E em 7 países da Europa Oriental, espera-se que ela ultrapasse os 2 dígitos. Mas a demanda é apenas um lado dessa equação. O outro lado é a oferta. E para lembrar minha terapeuta, vamos voltar à minha épica estátua de cobre. Porque naquele cenário em que todos ganharam na Mega Sena, se houvesse o suficiente de cobre para todos terem sua estátua do Sank em casa, então não haveria nenhum desequilíbrio entre oferta e demanda, e os preços permaneceriam estáveis. Mas lembre-se que, infelizmente, existem poucas estátuas em estoque atualmente. E se por qualquer motivo eles não puderem fazer mais, os preços das estátuas remanescentes aumentará. O ponto macroeconômico que eu estou fazendo é que a demanda é certamente um fator, mas uma oferta menor também leva à inflação. Em geral, tivemos suprimentos diminuindo e interrompendo de muitos bens de consumo, principalmente porque graças ao Covid-19 as fábricas foram fechadas ou reduziram consideravelmente sua produção. Todo esse cenário foi uma tempestade perfeita e, para piorar, tivemos uma guerra. A invasão da Ucrânia pela Rússia afetou muito os preços dos alimentos e combustíveis, já que o mundo cortou suas compras de petróleo da Rússia, impulsionando os preços de gás, que já estavam aumentando a níveis absurdos. Então, a invasão da Ucrânia por Putin não iniciou esse ciclo inflacionário, mas está piorando, e as empresas, para se protegerem, praticam a reduflação. Algumas empresas estão se aproveitando desse ambiente para fazer o aumento de preços e diminuir os produtos para aí sim conseguir ter lucro. Para recapitular, os preços em alta se devem a uma tonelada de fatores. Uma pandemia, mudança nos gastos e nos estímulos governamentais, impressão de dinheiro, que é uma das principais coisas, problemas nas cadeias de suprimentos e também, por fim, a guerra na Ucrânia. Isso para citar apenas alguns. E qualquer pessoa que diga em voz alta que apenas uma coisa é a causa da inflação está mentindo ou não tem absolutamente nenhuma ideia do que está falando. E quem poderá nos ajudar? Obviamente que não será o Chapolin. O fato é que a entidade que muitos estão de olho para nos tirar dessa situação são os bancos centrais. Muito basicamente, o Banco Central pode aumentar o custo para os bancos emprestarem dinheiro, um custo que eles então repassam aos negócios e aos consumidores, por meio de taxas mais altas, em coisas como empréstimos, cartões de crédito. E quanto mais altas forem essas taxas de juros, menos propensas as pessoas e as empresas estarão a pagar juros e ficarão muito mais inclinadas a poupar. Essencialmente, a taxa de juros pode influenciar indiretamente quando as pessoas estão gastando. Portanto, quando se trata do lado da demanda da economia, o Banco Central tem algum poder real aqui. Modelos econômicos que funcionaram por décadas falharam durante a pandemia e alternativas ainda não surgiram. Agora, uma coisa que realmente ajudaria seria se soubéssemos até que ponto isso é um problema de oferta ou demanda, ou se é sobre ter dinheiro demais ou não ter coisas suficientes. O que todos os bancos centrais querem fazer é aumentar as taxas de juros de modo suficiente para reduzir os gastos e desacelerar o crescimento, mas não tão agressivamente que isso desencadearia uma recessão dolorosa. Então a questão de saber se a inflação é causada pela oferta ou pela demanda basicamente determina o quão efetiva a influência da taxa de juros pode ser. Para finalizar, você precisa entender que uma vez que o ciclo inflacionário começa, a simples expectativa das pessoas pode manter a inflação em alta. Por exemplo, à medida que o custo de vida aumenta, os trabalhadores podem exigir salários mais altos para cobrir esses custos, o que por sua vez aumenta o custo da mão de obra, levando as empresas a cobrar preços mais altos, levando a mais inflação. É basicamente um ciclo vicioso e é por isso que quanto pior forem as expectativas de inflação, pior ela pode ficar. Eu não sou um especialista em política monetária, embora minhas roupas, olhos, corte de cabelo e beleza discordem fortemente disso. É importante lembrar que os efeitos da inflação não são nada abstratos para aqueles que estão sendo mais afetados, que são os pobres. Ainda há muita incerteza aqui, mas há uma coisa que com certeza sabemos. Será necessária uma combinação difícil de política monetária
recuperação da cadeia de suprimentos e tempo para trazer a oferta e demanda de volta ao alinhamento. Até quando você acha que vai durar uma inflação alta desse jeito no mundo? Porque uma inflação ajustada dentro da meta é boa. Responde aqui nos comentários e aproveite para se inscrever e não perder mais nenhum vídeo.